Meu nome é Luciano Rachid, tenho 40 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Hoje trabalho como servidor público federal e estou aqui para abrir um pouco da minha história financeira com você, compartilhar tudo aquilo que eu vivi ao longo desses 40 anos. Na maioria dos canais de finanças, você vai encontrar pessoas que já têm a sua estabilidade financeira, pessoas que já estão acostumadas a fazer grandes aportes, ótimos investimentos e que podem te fazer indicações de locais onde fazer a sua melhor alocação de recursos. Apesar de estudar há um pouco mais de um ano sobre o mercado financeiro e questões relacionadas a investimento, hoje eu não tenho a menor condição de se tornar um bom investidor. Até porque eu não tenho recursos para investir. Na verdade, eu consegui ao longo desse tempo acumular uma dívida de mais de R$ 500 mil. Eu não tentei empreender e quebrei para justificar toda essa dívida. Na verdade, não tem muita justificativa. Eu sempre tive receio de empreendimentos porque durante toda a minha infância eu vi o meu pai sofrer muito com o comércio. E aí isso me gerou um desejo por questões, por coisas um pouco mais estáveis. E a dívida que eu acumulei foi, na verdade, má administração dos recursos que vieram até a minha mão. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque dizem por aí que o sábio aprende com o erro dos outros. Então é através dos meus erros que eu quero que você não faça a mesma coisa que eu fiz. Eu vou começar a minha história lá pelos idos de 2008, que foi o ano do meu casamento. Deus me presenteou com uma mulher maravilhosa e nós estávamos então começando a construir a nossa vida. A partir desse momento foi aí que eu comecei a pôr a mão na massa na administração dos meus recursos. Nessa época eu trabalhava em uma empresa familiar e a minha esposa trabalhava em uma corretora de bolsa de valores. Juntos nós ganhávamos mais ou menos R$ 1.600. Essa renda era o suficiente para nós pagarmos as nossas contas, até porque nós não tínhamos que pagar uma moradia. Nós ganhamos do meu pai e da minha mãe um lugar para nós morarmos, em que eles fizeram até o reboco, e com as economias que nós tínhamos, nós fizemos o acabamento dessa casa e começamos então a nossa vida juntos. Entretanto, eu já havia sido aprovado em alguns concursos públicos, mas ainda não havia sido chamado, não trabalhava efetivamente. Pouco tempo depois eu fui chamado no meu primeiro concurso, para o Tribunal de Justiça. Nesse momento, a nossa renda praticamente triplicou. Mas junto com esse emprego, veio também o meu primeiro problema financeiro. As minhas contas costumavam vencer por volta ali do 5º dia útil, que era um mês que eu costumava receber o meu salário. Mas nesse novo emprego, o meu salário caía por volta do dia 20, ou seja, as minhas contas já estavam vencidas e eu estava pagando todas com juros, porque eu não tinha nenhuma reserva financeira para poder esperar até a entrada do meu salário. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu fui ao banco consultar a possibilidade de fazer um empréstimo consignado. Mas o plano estava muito bem estabelecido na minha cabeça. Eu ia pegar algo em torno de R$ 2.000, que era o suficiente para eu quitar todas as minhas parcelas, e aí dividiria esse valor em umas 4 vezes, conseguiria colocar todas as minhas contas em dia e o problema estaria resolvido. Cara, isso deu muito certo e eu saí dali me sentindo o gênio da administração orçamentária. Mas eu me lembro bem que nessa oportunidade a gerente me procurou e falou o seguinte: Rachid, tem um crédito de R$ 60.000 para você pré-aprovado. A hora que você precisar, você pode vir pegar. Eu lembro que esse valor era praticamente o valor de um Honda Civic Zero naquela época. E aí eu me senti extremamente tentado a fazer isso porque eu dirigia um carro bem simples, um carro mais básico, mas que me serviu durante muito tempo. Na hora também me lembrei de muitos servidores públicos que estavam endividados por conta do crédito consignado. Então eu falei, eu não vou entrar nessa armadilha. Eu consegui resistir a essa tentação e segui a minha vida. Pouco tempo depois, nós recebemos uma das melhores notícias da nossa vida. A minha esposa estava grávida, nós teríamos o nosso primeiro filho. E aí a minha preocupação em trocar de carro aumentou, porque o nosso carro era tão pequeno que o porta-malas do carro era exatamente do tamanho do carrinho de bebê do meu filho. Então eu comecei a pensar em possibilidades de conseguir trocar esse carro. Eu tinha um amigo que trabalhava com construção civil. Ele comprava lotes, construía casas para aquele programa Minha Casa Minha Vida. E conseguia até um lucro razoável a partir dessa estratégia.
ele me procurou e perguntou se eu tinha um interesse de construir uma casa para conseguir um recurso a mais. Tendo essa necessidade do carro, eu falei, essa é uma oportunidade fantástica. Dei sim para ele e seguimos com esse projeto. Começamos a construir essa casa. Entretanto, eu confiava demais nele, comecei a fazer todos os pagamentos que eram necessários para a construção da casa, porque todos os recursos eu pagaria e ele arcaria com a parte da construção, ele administraria toda a obra. Chegou o tempo em que a casa deveria estar pronta e eu comecei a fazer os contatos com ele perguntando sobre a casa. E foi ficando cada vez mais difícil de falar com ele. Até que chegou um dia que eu falei, vou lá olhar a casa e ver em que pé que essa coisa toda está. Quando eu cheguei para ver a casa, você não acredita, ela estava pela metade. Não tinha conseguido finalizar a obra. E quando eu questionei aquele rapaz, ele não tinha dinheiro para terminar a obra, ele não tinha dinheiro para me pagar e nem condições para que pudéssemos vender aquela casa. Foi aí que Deus levantou 2 anjos, 2 amigos que me ajudaram a terminar essa casa. Eles aportaram o dinheiro que era necessário para construir, finalizamos a obra e quando vendemos, dividimos o lucro para nós 3. A parte que eu recebi foi exatamente o suficiente para quitar toda a despesa que eu tinha tido até então. Ou seja, eu terminei no 0 a 0 e também sem o meu carro zero. Eu continuei andando no meu carrinho que me servia muito bem, mas fiz uma carta de consórcio torcendo para ser contemplado rapidamente. Até porque eu não tinha dinheiro guardado para fazer um aporte e conseguir antecipar a contemplação. Eu tinha mesmo era que esperar ser sorteado. E detalhe, nesse grupo eu fui o penúltimo a ser sorteado. Levou um bom tempo até que eu conseguisse trocar o meu carro. Mas algum tempo depois, um outro concurso que eu havia passado me chamou. Ele era praticamente do mesmo nível salarial do outro, mas havia uma promessa de um plano de carreira que tornaria essa situação muito melhor. Na verdade, isso aconteceu, e a nossa renda então praticamente triplicou. Nessa época, apenas eu trabalhava e minha esposa se dedicava na criação do nosso filho. Foi um acordo que nós fizemos porque nós entendemos que, sendo possível, era muito bom para o nosso filho ter um de nós 2 na sua criação, na sua formação. E como a nossa renda tinha melhorado, isso nos abriu essa possibilidade. Nesse tempo, nós nos mudamos da casa em que nós morávamos, fomos para um apartamento melhor localizado que facilitava o meu trajeto para o trabalho e também nos permitia um padrão de vida melhor. Então, trocamos alguns móveis, começamos a usar coisas melhores, começamos a ter aparelhos eletrônicos melhores, dar uma condição melhor para o nosso filho e fomos crescendo, fomos desenvolvendo e melhorando o nosso padrão de vida. Mas aí veio um outro problema. Eu tinha colocado meu nome como avalista em uma empresa e essa empresa faliu. Então todas as dívidas que essa empresa tinha contraído agora também estavam no meu nome, porque o avalista ele é um devedor solidário. Ele coloca o seu nome como garantia para todas as dívidas que aquela empresa contrai. Então, a partir desse momento, o meu nome sujou. Mas graças a Deus esse problema foi resolvido. Entretanto, ele durou uns bons anos. E por conta desse problema, eu adquiri um péssimo hábito. Eu comecei a gastar tudo que eu ganhava. Porque se eu deixasse algum recurso na conta do banco, havia o risco desse recurso ser capturado para o pagamento dessas dívidas. E como eu dependia do meu recurso para a subsistência da minha família, eu procurava tirar esses recursos das contas o mais rápido possível. E para isso eu contei com um aliado fantástico, o famoso cartão de crédito. Eu comecei a antecipar todas as minhas contas, ou seja, eu pagava tudo antecipadamente com o cartão de crédito. Quando o meu salário caía, bastava eu pagar a fatura e já não tinha mais nenhum dinheiro na conta. Dentro de toda essa situação, nós recebemos mais uma maravilhosa notícia. Estávamos grávidos da nossa segunda filha. Agora, o local em que estávamos estava se tornando pequeno. Então procuramos um apartamento maior, trocamos algumas das nossas mobílias, reformamos a nossa cozinha, procuramos um carro maior para que pudesse comportar toda a família e os gastos começaram a se tornar ainda maiores. Mas até aqui estava tudo certo. Apesar de gastarmos tudo que ganhávamos, nós não tínhamos praticamente nenhuma dívida, a não ser uma carta de consórcio que nós tínhamos feito para pagar o carro que nós trocamos. Mas foi nesse ponto que eu comecei a me endividar.
Eu sempre tive o sonho de ter uma moto Harley Davidson. E aí um belo dia eu fui a uma concessionária para olhar essa moto. Eu me apaixonei pela moto. Só que a taxa do financiamento estava muito alta e a prestação ficava um pouco pesada. Então eu resolvi ir ao banco para verificar a possibilidade de um consignado. A taxa estava muito mais atrativa e a parcela cabia no meu orçamento. Decidi comprar a moto. Foi um ótimo investimento aos meus olhos naquele tempo. Só que não satisfeito, alguns meses depois eu troquei essa moto por uma ainda maior. E para conseguir fazer isso, eu fiz um novo consignado para completar o valor que faltava. Essa sim era a moto dos meus sonhos. Sabe, aquelas grandona que faz bastante barulho e que traz uma sensação de liberdade, o vento batendo no corpo. Agora eu realizei o sonho da maneira que eu imaginava. Mais ou menos uns 2 anos depois, aquela questão de avalista havia sido completamente resolvida e o meu nome ficou limpo. Foi aí que eu corri então para fazer um financiamento imobiliário. Agora nós realizaríamos o sonho de ter a nossa casa, o nosso cantinho. E deu tudo certo. Só que para isso eu vendi o meu carro, quitei o consórcio, vendi a moto, não quitei os consignados e dei esse valor como entrada para o apartamento. Então, além de ter os consignados, agora eu tinha uma nova parcela de financiamento a longuíssimo prazo. Quando pegamos a chave, decidimos que queríamos deixar aquele apartamento com a nossa cara, do jeito que a gente sempre quis, do jeito que a gente sempre sonhou. E foi isso que nós fizemos. Ganhamos um projeto fantástico. E para que eu pudesse executar esse projeto da maneira que ele estava, eu precisei contrair um novo empréstimo. Fui até o banco, negociei um consignado, peguei todo o recurso e comecei a reforma. Só que reforma parece que nunca bate o valor que nós realmente tínhamos estabelecido. Começamos a gastar mais do que nós podíamos. E aqui veio um ponto importante. Ano de pandemia. Todas as coisas fecharam e aí nós estávamos em pleno processo de reforma. Nessa época as taxas bancárias diminuíram bastante. E aí eu recebi uma ligação da gerente falando que eu tinha a possibilidade de renegociar as minhas dívidas, aumentando bastante o prazo, diminuindo a taxa e ainda sobrando um valor razoável, o valor que seria suficiente para encerrar a reforma que nós estávamos fazendo. Foi exatamente o que eu fiz. Renovei os meus consignados, consegui terminar a reforma. Na verdade, reforma você não bem que termina, você quase que abandona, mas fizemos tudo que nós gostaríamos e deu tudo certo. Mas mais ou menos um ano depois, as contas começaram a não fechar. Eram muitas parcelas, além do financiamento, escola, todas as demais despesas e tudo aquilo que tínhamos que pagar por conta do novo padrão que nós estávamos acostumados. As nossas finanças estavam então fugindo do nosso controle. Foi quando eu tive conhecimento de uma oportunidade magnífica. Um investimento que garantia 10% de retorno ao mês. Eu fiz várias pesquisas para saber se a empresa era séria, se os pagamentos eram feitos direitinho, se já estava funcionando há muitos anos. E sabe, as coisas começaram a se mostrar promissoras. Então eu pensei o seguinte, ora, se a taxa de um consignado é 1% ao mês, a taxa de rentabilidade do investimento é 10% ao mês, se eu pegar um empréstimo e investir, vai me sobrar de lucro 9% ao mês. Pronto, tá tudo certo. Foi exatamente o que eu fiz. Mas antes de assinar o contrato, eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa. Nós nos sentamos, verificamos a possibilidade, se realmente queríamos fazer isso, e aí eu falei para ela, se esse negócio der certo, nós ficaremos bastante tranquilos, mas se der errado, temos o risco de perder todo o nosso patrimônio. Estava tudo indo às mil maravilhas. Os pagamentos eram feitos todos os meses, trocamos o nosso carro para uma SUV grande, as nossas contas estavam equilibradas, nossos filhos estavam indo bem na escola, conseguimos comprar roupas melhores, aparelhos eletrônicos melhores, tínhamos o celular de última linha, as coisas parecem que estavam agora se encaixando e tudo dando certo. Até o dia que a empresa parou de pagar. Foi quando nós percebemos que nós havíamos caído em um golpe. Ou, na verdade, como muitos disseram por aí, era uma pirâmide financeira. Agora, sem os nossos recursos,
as dívidas começaram a aumentar rapidamente e não havia mais recurso para sustentar o padrão de vida que tínhamos estabelecido. Precisei ir na escola dos meus filhos, renegociar várias vezes, precisei tentar equilibrar as contas, mas nada era possível de fazer. Eu me recordo que o pior dia dessa crise foi o dia que meu filho mais velho chegou da escola e a chuteira tinha rasgado. E aí nós fomos fazer uma pesquisa e achamos uma promoção de uma chuteira por 60 a 65 reais, mais ou menos na época. E aquilo trouxe uma grande tristeza no meu coração, porque eu falei para minha esposa, nós não temos condição de comprar essa chuteira, porque o cobertor já está curto bastante, e se nós tirarmos daqui, nós não teremos condição sequer de saldar com coisas que são muito mais essenciais para nós. Foi nesse momento que decidimos então a vender o nosso apartamento para nos livrarmos do financiamento, vender o nosso carro, nos desfazer de boa parte dos nossos bens para que começássemos a saldar e equilibrar novamente a nossa vida financeira. Foi aí que nós voltamos para a casa que nós moramos lá no início do casamento. E graças a Deus, porque nós tínhamos a possibilidade de voltar para esse lugar. O lugar de onde eu estou falando com vocês hoje. Essa daqui é exatamente a sala da minha casa, que nós estávamos no primeiro dia quando voltamos do nosso casamento. Ah, e detalhe, apesar de ter encerrado o financiamento e quitado boa parte das nossas prestações, todos os consignados ainda permaneceram, porque eu não tinha dinheiro suficiente para saldá-los. Então, eu pagava comprometendo uma boa parte do meu salário. E foi morando aqui que em outubro de 2023, no ano passado, enquanto eu navegava nas minhas redes sociais, eu vi uma postagem do Thiago Nigro, um grande influenciador de finanças dos nossos dias, perguntando qual era o patrimônio que eu havia construído para os meus filhos. Aquela pergunta ela me atingiu como um soco na boca do meu estômago, porque até aquele momento eu tinha perdido tudo o que eu tinha construído. Eu não estava deixando nada de patrimônio para os meus filhos. Foi nesse momento que eu decidi mudar de vida. Eu precisava me tornar um bom mordomo de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. A Bíblia vai dizer que tudo que nós temos vem do Senhor, mas a maneira que nós administramos vai contar muito, porque nós podemos colocar tudo a perder. Nessa mesma época eu estava na igreja e ouvi uma mensagem que falou muito ao meu coração. O título da mensagem era Mesmo Cenário, Resultados Diferentes. E sabe por que ela falou muito comigo? Porque eu estava exatamente na mesma casa em que eu havia morado muitos anos antes. Mas agora eu precisava construir um resultado completamente diferente. Hoje, só em consignados, eu tenho uma dívida que ultrapassa 500 mil reais e parcelas que estão sendo pagas que comprometem praticamente 50% do meu orçamento. Eu estou te contando isso não é porque eu quero a sua sensibilidade, mas na verdade é para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e para que você possa começar no rumo certo. E eu quero te fazer um convite. A minha nova história começa aqui. Então eu vim te chamar a seguir comigo por essa nova jornada.